Olá! Vamos continuar as nossas aulas do conteúdo da disciplina Administração e Economia Rural, começando a primeira parte do arquivo aula 3, que contém alguns assuntos da macroeconomia. Nós vamos trabalhar o mercado de produção agregada, macroeconômica, e na sequência os mercados de trabalho, de moeda, de divisas e das finanças públicas. Para começar a falar do PIB, do valor da produção de um país, precisamos falar dos conceitos de crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Dois conceitos diferentes que por vezes se confundem. Nós sabemos que crescer economicamente é aumentar a produção. Então, uma economia tem os seus recursos, quanto mais ela conseguir produzir de produtos finais a partir da combinação dos recursos, mais ela cresce. De um ano para o outro, se o valor da produção, a quantidade produzida é cada vez maior, a economia está em crescimento. Isso não é suficiente para que uma economia se diga mais desenvolvida. Nós sabemos que existem, em outros lugares, cidades mais desenvolvidas, países mais desenvolvidos que o nosso. O que tem lá de melhor? Desenvolvimento econômico inclui condições de vida, qualidade de vida, bem-estar. E isso envolve variáveis econômicas e também sociais, variáveis socioeconômicas. Em uma economia mais desenvolvida, as pessoas têm mais acesso ao emprego, portanto, têm mais rendas, têm acesso a melhores condições de saúde, de educação, de segurança, de lazer, um nível melhor de bem-estar. Para que isso aconteça, não basta que a economia cresça, que produza mais. Ela tem que, ao mesmo tempo, levar benefícios à população que mora nessa economia. Então, desenvolvimento econômico é uma situação em que ocorre crescimento, é um processo ao longo do tempo em que ocorre crescimento, aumento da produção, aliado a melhorias na qualidade de vida da população. Quando nós falamos em crescimento econômico, nós temos que relacionar o crescimento da economia com o crescimento da população. Por quê? Porque é de se esperar que uma economia onde a população é cada vez maior, a produção tenha que ser cada vez maior, porque tem mais bocas para comer, mais pessoas para se vestir, mais necessidades de bens de consumo final, porque tem mais gente. Entretanto, o crescimento da demografia, das pessoas, da população, e o crescimento econômico não tem exatamente o mesmo comportamento. No slide de número 3, nós temos um primeiro gráfico que mostra o crescimento da população no Brasil. Esse gráfico pega um período bastante extenso e nos mostra que, em primeiro lugar, a população do Brasil sempre cresceu. Nunca ocorreu nada que tenha dizimado parte da população do Brasil, ela sempre cresceu. Mas o ritmo de crescimento nem sempre foi igual. No primeiro período, vemos um crescimento lento, que depois se acelera, mas mais recentemente volta a ralentar. Isso significa que a população do Brasil, na atualidade, continua crescendo, não está diminuindo, porém está crescendo a um ritmo mais lento do que antigamente. Isso nos verifica que a taxa de crescimento anual da população tem sido cada vez menor. E isso é consequência de uma diminuição da taxa de fecundidade, o número médio de filhos por mulher. Nós sabemos, pelos históricos de família, que antigamente as famílias eram mais numerosas do que hoje. E são 3 fatores, basicamente, que determinam isso. Hoje em dia, as famílias, os casais, têm menos filhos por 3 motivos. O primeiro motivo é informação. Hoje em dia tem muito mais informação a respeito do planejamento familiar do que tinha antigamente. Segundo motivo é o custo. Hoje em dia é muito mais caro criar um filho do que era antigamente. Antigamente o pai de família trabalhava só ele, a mãe não trabalhava, e dava conta de gerar renda suficiente para criar 10 filhos, 8 filhos. Hoje em dia não é tão fácil. E o terceiro fator é a crescente inserção da mulher no mercado de trabalho. Cada vez mais, até para contribuir com a renda familiar, as mulheres estão estudando, estão se especializando, estão entrando no mercado de trabalho e naturalmente não podem ficar em casa cuidando de muitas crianças, nem tem renda suficiente para pagar babás para cuidar de 8 filhos. Então, todos esses fatores têm determinado que o número médio de filhos por mulher, a taxa de fecundidade,
tenha diminuído, contribuindo para a diminuição da taxa de natalidade no Brasil. O crescimento da população foi sempre aumentando, mas o crescimento da economia, medido pelo PIB, um conceito que nós veremos logo em seguida, não tem um crescimento sempre contínuo. Por que existe relação entre o crescimento demográfico e o crescimento econômico? Primeiro porque tem mais demanda, né? Então, se tem mais pessoas, é preciso produzir mais bens para atender as necessidades das pessoas. Mas também, à medida que nascem pessoas, com o passar do tempo, essas pessoas vão chegar na idade adulta. Se a economia não tiver crescido, não terá espaço para elas no mercado de trabalho e elas não vão conseguir o seu sustento. Então, é de se esperar que, à medida que a população cresce, a economia também cresça. Só que crescem a ritmos diferentes. A população cresce de forma contínua, mesmo que mais lentamente ou mais rapidamente, mas sempre cresce. E a economia não. A economia cresce a sobressaltos. Tem épocas que tem muito crescimento, para de crescer, tem épocas que tem crise, diminui o crescimento. O contrário do processo de crescimento é o processo de recessão, quando o valor produzido na economia diminui de um período para o outro. O que mede o crescimento econômico de um país, a principal variável macroeconômica, é o PIB, Produto Interno Bruto. O que é o PIB? Nós falamos que crescimento econômico ocorre numa economia quando, de um período, de um ano para o outro, ela produz maior quantidade de bens e serviços. Mas em cada país são produzidos uma diversidade muito grande de produtos. No Brasil são produzidas milhares e milhares de toneladas de cenouras e milhares de carros. Nós não podemos somar cenouras com carros, mas podemos somar o valor das cenouras produzidas durante o ano com o valor dos carros produzidos durante o ano, com o valor das mesas produzidas durante o ano, das corridas de táxi geradas durante o ano, dos cortes de cabelo produzidos durante o ano, de todo tipo de bens e serviços produzidos durante o ano. O valor de tudo isso é o PIB. Um valor que é mensurado pelo IBGE, que através de diversas metodologias consegue compor qual é o valor da produção total do país. O último dado, 2018, aponta 6,8 trilhões como valor do PIB do Brasil. Esse valor mede a atividade econômica de um país. Como a metodologia usada em todos os países é a mesma, isso permite comparar o tamanho de duas economias. Uma economia será maior se o valor do seu PIB, traduzido ao dólar, como unidade monetária comum, é maior. Então, o tamanho da economia, o tamanho da atividade econômica de um país está medido pelo seu PIB. E na composição desse PIB, o órgão que faz a conta vai levar em conta unicamente valor agregado, para evitar dupla contagem. Por exemplo, sabe-se que se produzem anualmente milhares e milhares de toneladas de trigo e se produzem milhares e milhares de pães. Na composição do PIB, não poderíamos somar o valor do trigo produzido no ano com o valor dos pães produzidos no ano, porque dentro do valor dos pães está o trigo. Estaríamos contando duas vezes o valor do trigo. Incluir valor agregado é contar o valor do trigo e o valor adicionado pelos padeiros, o adicional, o valor agregado. O PIB pode ser medido somando uma lista imensa de bens e serviços o valor de tudo que é produzido pela ótica da produção, mas também a esse mesmo número pode-se chegar levando em conta que para se produzir tudo aquilo durante o ano, as pessoas receberam diversos tipos de rendas. Então, se somarmos o valor de todos os salários recebidos, com todos os juros recebidos, com todos os lucros recebidos, com todos os aluguéis recebidos e todos os tipos de rendas, teremos o valor do PIB. Ou ainda de uma forma mais simples, entendendo que aquilo tudo que foi produzido foi comprado por alguém, se somarmos o valor das compras das famílias com o valor das compras dos governos, com o valor das compras das empresas, teremos também, na ótica da despesa, o valor do PIB. Existem três conceitos relacionados ao PIB que vale a pena esclarecer. Primeiro, a diferença entre Produto Interno Bruto, PIB, e Produto Interno Líquido. A diferença é a depreciação. O que é a depreciação? Assim como nós vimos no exercício de formação de preço e venda, em nível micro, em nível macro, a depreciação também tem a ver com a desvalorização dos
do fator capital. Sabemos que na composição do PIB de cada ano estão incluídos os valores das máquinas e equipamentos produzidas durante o ano. Só que uma parte dessas máquinas e equipamentos, a cada ano, foram produzidas unicamente para repor máquinas e equipamentos que caíram em desuso no ano anterior. Seja porque estragaram, seja porque foram superadas tecnologicamente. Tudo aquilo que veio apenas repor capacidade produtiva é considerado depreciação. Então, se é o valor total do que é produzido, nós subtraímos o valor da depreciação, o valor desses equipamentos que apenas vêm repor capacidade produtiva, teremos o valor do produto interno líquido. A diferença entre produto interno bruto e produto nacional bruto, que explica o porquê no Brasil tratamos de PIB e nos Estados Unidos tratam de PNB. Produto interno bruto, nós falamos, é o valor de tudo que é produzido de bens e serviços durante um ano num país, dentro do território, por isso o interno. Não importa quem produz, se é capital nacional ou estrangeiro, o valor da produção faz parte do PIB. O produto nacional bruto é o valor de tudo que é produzido durante um ano por nacionais, por isso o N de produto nacional bruto. No caso do Brasil seria por brasileiros. Então, para chegar do PIB ao PNB, precisaremos subtrair o valor produzido no território nacional por estrangeiros e adicionar o valor produzido fora do Brasil por brasileiros. Isso nos dá o produto nacional bruto. Como no Brasil é mais ou menos o mesmo valor produzido por estrangeiros no Brasil ou por brasileiros no exterior, o valor do PIB brasileiro e do PNB brasileiro são muito semelhantes. Não faz muita diferença tratar de um ou de outro. Mas como lá nos Estados Unidos tem muito mais investimento estrangeiro fora dos Estados Unidos, investimento americano fora dos Estados Unidos do que estrangeiro dentro dos Estados Unidos, então lá o PNB é maior, por isso eles fazem referência ao PNB. E a diferença entre produto interno bruto, nominal e real. A diferença entre nominal e real em economia é sempre a inflação. Quando nós falamos que uma economia está crescendo quando o seu PIB aumenta, nós temos que levar em conta a inflação, ou seja, o aumento ocorrido no PIB de um período para o outro tem que ser maior do que o aumento dos preços, para que haja crescimento econômico. Porque então podemos ter uma visão enganosa. Se o PIB de um país, por exemplo, aumentar de 1.000 para 1.100, nós não podemos sair analisando o que está crescendo. Primeiro temos que ver a inflação que ocorreu nesse período. Porque se nessa economia os preços em média aumentaram 10%, ou seja, a taxa de inflação foi 10%, esse aumento de 1.000 para 1.100 correspondeu apenas ao aumento de preços. A quantidade produzida é a mesma, então a economia não cresceu. Se a inflação for de 20%, esse suposto aumento de 1.000 para 1.100 significa que, na realidade, depois de retirada a inflação, representou uma recessão e não um crescimento. Daí a importância de levar em conta a inflação. No próximo slide, no slide número 8, nós temos o comecinho de uma lista, de um ranking elaborado pelo Fundo Monetário Internacional anualmente, onde são colocados os países do mundo em ordem decrescente pelo valor do seu PIB. Para todos os países, o PIB está convertido em moeda dólar para que possa ser comparado. Nós temos, em primeiro lugar, os Estados Unidos, o que não é nenhuma novidade. Todos sabemos que a maior potência econômica mundial é os Estados Unidos. Mas o que pode chamar atenção é o tamanho desse primeiro lugar. 24% da produção de 2018 foi realizada dentro do território americano. É quase um quarto da produção mundial feita dentro dos Estados Unidos. É um primeiro lugar muito distante. Em segundo lugar, atualmente está a China, que passou do Japão. E aí vem, na sequência, os demais países e encontramos o Brasil em nona posição. O ano anterior estava em sétima posição, perdeu 2 posições. Quando comparamos a população desses países entre eles, nós podemos observar que, apesar daquela lógica de que quanto maior a população, mais o país tem que produzir para atender mais necessidades, isso não significa, isso não garante que macroeconomicamente as economias mais populosas sejam as que produzem mais. Nós sabemos que os 2 países mais populosos do mundo são a China e a Índia, e não são nenhum dos dois o primeiro lugar no PIB. O primeiro lugar é os Estados Unidos.
A China é o segundo, mas a Índia é o sétimo, está bem para trás. Existe um descompasso. Podemos observar que os Estados Unidos, que contribuem com 24% do PIB mundial, abriga unicamente 4% da população mundial. Já a China, que abriga 18% da população mundial, contribui com 16% do valor do PIB. E o Brasil está mais ou menos equilibrado. O Brasil produz 2% do PIB mundial e abriga 3% da população mundial. No slide seguinte, nós temos o final da lista. Pulamos no meio e vamos lá ao final da lista, só por curiosidade, para ver a diferença de valor do PIB produzido nos primeiros da lista com os últimos da lista. Vocês podem ver que as diferenças são enormes, que existe uma desigual distribuição de renda, não somente dentro do país, mas entre os países também. Ao falar em PIB real, nós estamos escrevendo o real crescimento da economia. No slide número 10, nós temos o gráfico da evolução do PIB real no Brasil, ou seja, já descontada a inflação. E nós vemos um primeiro período de crescimento lento, um período nos anos 70 de crescimento mais acelerado, um período chamado de milagre econômico, e na sequência duas grandes crises, nos anos 80 e nos anos 90. Crises essas provocadas em períodos de elevada inflação por políticas econômicas recessivas que tentavam controlar a inflação. Depois disso, a partir de 94, conseguiu-se a estabilidade de preços e o ritmo de crescimento continuou elevado. Nós podemos observar nesse gráfico que o ritmo de crescimento é diferente. Existem épocas de crescimento lento, épocas de crescimento acelerado, épocas de decréscimo, épocas de crise. Então, o crescimento da população é sempre contínuo, o da produção não é. A economia cresce, mas cresce a sobressaltos, cresce ciclicamente. Quando vamos comentar sobre o PIB per capita, nós temos que levar em conta que o PIB per capita foi considerado por muito tempo como um indicador de desenvolvimento, ou seja, considerava-se que os países que tinham maior PIB per capita no mundo eram mais desenvolvidos e os que tinham menor PIB per capita no mundo eram menos desenvolvidos. O que é o PIB per capita? O PIB per capita é uma conta muito simples. Pega-se o valor do PIB do país, o valor produzido durante o ano, e divide-se pela população, por toda a população. Inclui crianças, inclui idosos, inclui desempregados, inclui pessoas empregadas, inclui os que não fazem parte da população ativa, todo mundo. Então, no caso do Brasil, aqueles 6,8 trilhões divididos pelos 180 milhões de habitantes de 2018. Esse resultado dessa conta é o PIB per capita. É como se dividíssemos o bolo produzido no Brasil todo em 180 milhões de partes iguais. Esse é o resultado do PIB per capita. O que ele representa? O PIB per capita representa apenas uma média de produto por habitante. Não significa que cada habitante produziu aquilo, porque inclui crianças e crianças não produzem. Não significa que cada habitante recebeu aquilo, porque inclui população ativa e não ativa que não recebe. Não significa um ganho médio das pessoas. Tanto não representa que, no caso do Brasil, fazendo aquela conta dos 6 trilhões 800 dividido pelos 180 milhões, nos dá uma média de ganho mensal familiar, considerando uma família padrão de 4 pessoas, de aproximadamente 12 mil reais por mês. 12 mil reais por mês representa a média da renda familiar no Brasil? Não. O que acontece no Brasil? Tem muitas famílias que mensalmente recebem muito menos do que isso e tem algumas que recebem muito mais do que isso. No Brasil existe uma desigual distribuição de renda muito intensa, uma concentração de renda muito intensa. E o PIB per capita não mostra isso. Pelo contrário, ele foi criticado por mascarar a desigual distribuição de renda. E aí começaram a aparecer situações de países onde, mesmo não tendo um PIB per capita tão elevado, as condições de vida eram melhores. Ou países com o PIB per capita muito elevado e com péssimas condições de vida da maior parte da população. Aí o PIB per capita foi questionado.
Ele não é um indicador suficiente para medir o desenvolvimento econômico entendido como grau de bem-estar, como nível de qualidade de vida da população. Depois desse questionamento, as Nações Unidas, através do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, resolveram criar o IDH. Foram feitos muitos estudos para tentar incluir variáveis de natureza socioeconômica no indicador, mas precisava-se montar um indicador que fosse aplicável da mesma forma em todos os países das Nações Unidas. São mais de 180 países. E para isso precisava ter disponibilidade de dados. Então, obviamente, faz parte do bem-estar o grau de nutrição da população. E o que representa grau de nutrição? No Brasil existem até estatísticas do número médio de calorias ingerido por cada habitante, por estado, por região do país inteiro. Tem, mas não são todos os países que têm esse tipo de estatísticas. Então, no IDH não pode entrar a característica da alimentação, assim como não se tiveram indicadores de segurança, indicadores de lazer, por não ter variáveis estatísticas confiáveis em todos os países, de modo que a metodologia pudesse ser aplicada e os resultados comparados entre os países. O resultado foi que o IDH contemplou apenas 3 dimensões. Além da dimensão de renda, representada pelo PIB per capita, a dimensão de educação e de saúde. O acesso da população à educação é representado no IDH por 2 indicadores: taxa de analfabetismo e percentual de pessoas em idade escolar que estão estudando. Naturalmente, um país mais desenvolvido terá menor taxa de analfabetismo e maior percentual de pessoas em idade escolar que estão estudando. Para representar as condições médias de acesso da população à saúde, não tendo também dados estatísticos diretamente vinculados à assistência de saúde, optou-se por usar uma variável proxy, uma variável que aproxima. Entendeu-se que a variável expectativa de vida, número médio de anos que uma pessoa espera viver, representava as condições de acesso à população à saúde. Por quê? Considerou-se que países que oferecem melhores condições de saúde à população terão pessoas que vivem mais do que países que não as oferecem. Então, a variável expectativa de vida, a longevidade, representa as condições de acesso da população à saúde. Existe uma fórmula, essas estatísticas são misturadas nessa fórmula e o resultado é um número de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, indica maior grau de desenvolvimento. Um grau de desenvolvimento muito elevado se estiver entre 0,8 e 9. E aí tem um elevado, um médio e um baixo abaixo de 0,5. Na sequência, nós temos os países ordenados em ordem decrescente do IDH. Fazendo comparação com o primeiro quadro que nós vemos que os países que têm maior produção não necessariamente são os que têm melhor qualidade de vida, indicados pelo indicador do IDH. A Noruega é o país que, para os dados mais recentes, apresenta melhores condições de vida, considerando renda, educação e saúde. Outras variáveis não são consideradas. Esse mesmo indicador pode ser aplicado, é aplicado no Brasil, adaptado aos municípios e aos estados. Na sequência, nós temos os estados que têm em ordem decrescente do seu IDH. E uma coisa curiosa é encontrar nas primeiras colocações o Rio de Janeiro, por exemplo. Nós podemos questionar, mas o Rio de Janeiro não é um lugar muito bom para se viver. Não tem um grau de bem-estar muito grande, porque tem muita violência. Acontece que no IDH a violência não é contemplada. Só leva em conta a renda, educação e saúde. Não leva em conta questão de segurança. Por isso explica o porquê o Rio de Janeiro aparece nas primeiras colocações. E nas últimas colocações, como era de esperar, estados do norte e do nordeste, onde as condições de vida são reconhecidamente de pior qualidade. Com isso, nós encerramos a parte correspondente